Então, olá a todos, estamos dando continuidade a essa celebração magnífica, com a presença de uma pessoa muito ilustre, tá? Acho que eu não preciso falar, falar nem um pouco a respeito desse camarada que está aqui conosco, né? O Marcelo, ele começou a ter uma carreira brilhante, né? Eu diria assim, eu já o conhecia, eu falo para você pessoalmente, já o conhecia muito antes de você saber que eu existia na face da Terra, tá? E estaremos celebrando esses 25 anos da descoberta das oscilações de neutrinos atmosféricos. E, como vocês já sabem, nas outras entrevistas, quando teremos no final o professor Alexei Zminov, que tem alguma participação com colaboradores, inclusive professores brasileiros, na sua trajetória. Então, por isso que eu escolhi exatamente ele, porque seria exatamente um match perfeito, assim, para dar a sua importância. A primeira pergunta que eu queria te fazer, Marcelo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui comigo, é de explicar para a gente como começou essa área de física de neutrinos, talvez de non-standard interactions, como é que começou essa parte de física de neutrino teórica, só uma palhinha, e também a experimental. A experimental é que eu tenho menos contato, mas seria interessante saber, pelo menos, como começou essa área que hoje é tão importante no país. Bom, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite. É uma coisa muito bacana participar dessa iniciativa do Farinaldo. E como eu acabei de falar para ele anteriormente, eu gosto muito das iniciativas dele. Eu acho que a área, não só de neutrinos, mas de física em geral, e a área dele em particular, precisam de gente como ele que tem essas iniciativas. Obrigado, então, Farinaldo. Muito, muito bacana, é uma honra estar participando aqui. Bom, eu vou falar muito pouco, mas o fato é que eu iniciei na área de física de neutrinos quando eu estava no doutorado, né, na Escola Internacional de Estudos Avançados em Trieste, e, coincidentemente, naquele momento, na escola, na CISA, né, em Trieste, estava chegando o Petkov, o Sergei Petkov, contratado pela CISA. E, obviamente, quando ele chegou ali, ele causou um rebuliço, e a área de neutrinos era bastante... Começava, assim, nascer, isso eu estou falando de 1988 a 91, quando eu fiz meu doutorado muitos e muitos anos atrás. E aí o Petkov fez uma série de seminários, e eu comecei a interagir com ele, e gostei muito. Meu orientador era o Antônio Mazieiro, de Pádua. E aí o Antônio Mazieiro, que é uma das pessoas mais competentes em fenomenologia de partículas que eu conheci em toda a minha vida, ele falou assim, olha, se você quiser fazer alguma coisa em neutrinos, ótimo, eu apoio, mas eu não sei nada de física de neutrinos. E ele falou assim mesmo, e sempre... Só que eu tinha lá o Petkov, e aí a gente começou a interagir, e de fato a gente acabou trabalhando juntos, eu, Petkov e Mazieiro. Eu, assim, um humilde estudante diante dessas feras ali. E aí eu me inteirei, né, do problema do neutrino solar, que na época já tinha 20 anos, né, começou lá atrás com as experiências pioneiras de Davis, né, e aí começou essa discrepância entre teoria e experimentos e medidas em relação aos neutrinos solares, e o meu doutorado foi nessa área. Então, neutrinos solares e a questão de non-stranded interactions, a gente trabalhou um pouco com supersimetria e como que a supersimetria poderia dar conta de a gente propôs uma solução, por sinal, que eu particularmente acho bonita, embora, né, esteja falando da minha área, mas, enfim, uma solução ao problema do neutrino solar, onde os neutrinos não teriam massa, inclusive, só baseados em non-standard interactions. Foi, durante um tempo, a solução que fitava melhor os dados. Mas, como a gente está fazendo ciência tem que ser falseável, né? E acho que a história das oscilações vai nessa linha, eu posso falar um pouquinho sobre isso, mas a gente mesmo, depois de um tempo, descartando essa solução como não mais a solução mais viável. E aí a solução, a lá MSW, né, do Large Mixing Angle, acabou se sobrepondo e sendo a solução mais aceita. Mas o fato é que, em seguida do meu doutorado, eu voltei ao Brasil, existiam algumas pessoas que já trabalhavam em física de neutrinos aqui, mas não existia um grupo consolidado. E a gente começou a pensar, em particular, eu, Vicente Pleites, do IFT-Unesp, e a Renata Funchal, do IFUSP, a gente começou a pensar em formar um grupo de neutrinos. Isso foi lá em 1994. E aí é a data que a gente considera, assim, a data de fundação do Grupo de Estudos de Física e Astrofísica de Neutrinos.
Essa parceria ela funcionou e se consolidou esse grupo dentro da Unicamp, onde eu trabalhava. Que esse grupo existe até hoje, né? Hoje mais comandado aí pelo Orlando Pérez, né? E o Pedro de Holanda, que são a parte teórica, e os experimentais, Ernesto Kemp, Ettore Segreto. A gente tem, eu vejo assim que essa área de neutrinos ela evoluiu tremendamente. A gente fez algumas contribuições, principalmente, a meu ver, seguindo o que acontecia no mundo, né? A gente trouxe bons nomes para o Brasil, formou várias pessoas, né? A gente tem um grupo relativamente grande, acho que nós temos hoje quase 70 orientações concluídas, desde iniciação científica até pós-doutorado, basicamente na área de neutrinos, né? Astrofísica e física de neutrinos, acho que tem uma contribuição relevante nesse aspecto. E aí esse grupo continua, né? Ele se reúne ainda toda semana, com uma moçada que nos inspira, inclusive, né? Uma moçada com vontade de estudar, com vontade de trabalhar nessa área. E eu vejo o seguinte, é uma visão pessoal que eu vou colocar aqui, como eu já mencionei de leve. A física de neutrinos, eu acho que ela é uma área onde que a gente pode citar como um bom exemplo de aplicação do método científico, no sentido que a gente tem uma área que interage fortemente com experimentos. Então, teoria e experimentos andam juntos. Às vezes, um vai um pouquinho para frente, aí a outra área fala, não, pera lá, volta um pouquinho para trás. Então, tem uma interação muito grande. E, obviamente, eu sou físico teórico, mas a gente sabe que física é uma ciência experimental, portanto, ficar de olho nos experimentos é uma coisa muito bacana e muito motivante também, porque os desafios vêm da área experimental, principalmente. E a área de neutrinos tem sido bastante conduzida, a meu ver, pela área experimental. E, em 1998, a gente teve um dos grandes acontecimentos da área, que foi a confirmação das oscilações de neutrinos através dos neutrinos atmosféricos, e que está completando, então, essa descoberta, né, que rendeu o prêmio Nobel, enfim, um monte de situações. Ela está completando 25 anos, né, motivo aí da iniciativa do Farinal. Essa questão das oscilações de neutrinos usando neutrinos atmosféricos, para mim, pessoalmente, foi sempre um aspecto, assim, uma ideia brilhante, porque a gente tem lá um detetor, né, colocado em particular, ali a gente está falando de Super Kamiokande, lá em 1998, um detetor fixo, né, parado a 2 km de profundidade, embaixo da Terra, enfim, com baseline de neutrinos produzidos, então, pela atmosfera, por isso, produzidos nas interações com a atmosfera, né, portanto, neutrinos atmosféricos, um baseline que varia de alguns poucos quilômetros, quando o neutrino vem de cima, né, que é o topo da atmosfera, onde os neutrinos são produzidos, estão bem pertinho. Aí você vai contornando o planeta e você tem até 12 mil quilômetros quando os neutrinos vêm de baixo, né? Eu costumo até brincar que os neutrinos, o experimento está lá no Japão, né? Os neutrinos que são produzidos no céu do Japão formam esse baseline pequeno. Os neutrinos que são produzidos no céu do Brasil, que atravessam a Terra e chegam lá no Japão, tem esse baseline muito grande. Então, um só experimento, uma variação de baseline que vai de 20 e poucos quilômetros até 2 vezes o raio da Terra, né? 12 mil quilômetros embaixo, passando por todas essas. Então, você consegue ver momentos diferentes da oscilação, porque você está variando o baseline segundo o ângulo, né? Então, o ângulo azimutal vai caracterizar o baseline do experimento. E aí, no fim das contas, você consegue distinguir neutrinos que praticamente não oscilaram, que vêm de cima, com os neutrinos, os que estão vindo de baixo, que oscilaram bastante, que passaram por 12 mil quilômetros, a Terra é transparente, né, para os neutrinos. Então, foram produzidos lá no alto da atmosfera, vamos dizer, daqui do Brasil, chegaram lá no Japão, tendo oscilado bastante. Então, assim, é um experimento, a meu ver, uma ideia brilhante, fantástica, e que gerou algo que vai, né? É aí que eu reforço a ideia do método científico, vai na ideia de falsear o principal modelo que a gente tem em física de partículas, que é o modelo
padrão, né? O SU3 vezes SU2 vezes U1, a parte eletrofraca, né? De Glesch, Weinberg e Salam, que previam neutrinos não massivos e que, portanto, não oscilariam. E aí esse dado foi contestado por vários experimentos. Esse é um dos experimentos importantes. Né? Começou, então, a contestação começou lá com os neutrinos solares, passou aí neutrinos atmosféricos, mas a gente tem neutrinos de reatores, neutrinos de aceleradores, um pouquinho aí neutrinos de supernova, meio marginais no sentido de oscilação, mas estão lá ainda, já detectados. Então, é uma área muito vibrante e que, a meu ver, é o grande aspecto, o aspecto interessante da área é que ele mostra, principalmente para os alunos e para todos nós, na verdade, mas para quem está iniciando, uma aplicação do método científico mesmo, a questão da interação entre teoria e experimentos, e principalmente a questão de falsear nossas crenças, ou seja, testar as nossas crenças, né? Então, a gente acreditava que neutrinos não tinha massa, e aí a gente teve que, né, incorporar massa ao neutrino. Hoje, a gente já fala que o modelo padrão, praticamente todo mundo aceita que neutrino tem a massa é textura. Bom, em poucas palavras, acho que é isso que eu tinha para dizer. De novo, muito legal participar desse momento, desse vídeo, dessa conversa com o Farinaldo. E eu queria, acho que agradecer em nome de muita gente quão importante foi a atitude de vocês lá atrás, né? De gerar um legado. Eu sou muito, os meus estudantes dão uma risada comigo porque eu sou muito ligado a essa parte de liderança, de carreira acadêmica, de se preocupar com sua trajetória, não simplesmente pegar um artigo, ler no archive como se fosse definir sua trajetória, você pensar no longo prazo. Sou muito atento a isso. Eu prego muito sobre isso. Eu acho que o seu exemplo é um exemplo de trajetória para os estudantes, que é assim, uma coisa é o Marcelo pensar em si próprio. Pensar em si próprio Marcelo chega ao doutorado, vai produzir seus artigos com o pessoal no exterior e acabou. Acabou. Vai ser ativo, produzir pesquisa e seguir o Marcelo com sua carreira. Mas ao você ter a atitude de unir pessoas em fim de um objetivo, e desse objetivo crescer o número de pessoas, você não simplesmente teve sucesso, Marcelo. Eu digo que você teve significância. É assim, que é deixar um legado para pessoas de gerações futuras. E que lá na frente vão dizer, não, isso começou com o Marcelo lá atrás, há décadas atrás. Essa pesquisa que hoje está grande no país tem uma origem. Muito obrigado por tudo que você fez, não só para as pessoas que realmente você teve impacto, mas para toda a comunidade. Obrigado pelas palavras. Eu acho que elas todo mundo que está assistindo aqui tem que lembrar que estão partindo de um amigo meu, antes de mais nada, então dei um desconto. Mas a criação do grupo e a participação sempre foi uma coisa que me deu muita alegria, e eu concordo com o Farinaldo no aspecto que é importante a gente ter essa postura de trazer todo mundo com a gente, e abrir portas, enfim. Eu acho que as nossas orientações e todos os alunos que se formaram no grupo, que hoje estão em várias universidades do Brasil e fora do Brasil também, estão trabalhando firme na área, é uma alegria para mim, assim, olhar para essa trajetória e ver esses resultados. Obrigado mesmo, Farinaldo, muito legal, parabéns, viu?